Esse Sim, sim, material sim. aqui, pessoal, eu fiz um resumo e é justamente esse material que está lá na biblioteca como material complementar, tá? Então, só para lembrar, né, uma equação, né, tem a ver com o conceito de igualdade, né? Tanto é que vocês viram que a palavra equação, ela vem desse conceito de igual, né? E eu trouxe aqui para a gente fazer uma analogia, para sempre lembrar o que é uma equação, uma balança, né? Se essa balança, ela tem em cada uma das suas bandejas, né, pesos que faz com que ela fique equilibrada, ou seja, que tenha essa relação de igualdade, quer dizer que se trata de uma equação, né? Lembrando, então, que uma equação sempre vai ter que ter sinal de igualdade, sempre vai aparecer dois membros, então tem o primeiro e o segundo membro, e a gente sempre vai ter incógnitas, né? Que são os valores desconhecidos, né? Então, se perguntar, né? É bom que vocês saibam desse conceito, né? O que caracteriza uma equação de primeiro grau? É uma igualdade que tem dois membros e tem que ter incógnitas, que são os valores desconhecidos. Se essa balança se desequilibra, ou seja, se eu tenho um lado mais pesado do que o outro, ela deixa de ser equação, tá? Aí ela vai passar a ser uma inequação, porque a gente não tem mais a relação de igualdade, ok? Dentro desse conceito, a gente tem, então, né, essa é a carinha, né, da equação de primeiro grau. O que diferente? Como que a gente sabe que uma equação é ou não de primeiro grau? A equação de primeiro grau, eu sei por causa do expoente da incógnita. Aqui, ó, tem só o x. Quando não aparece nada aqui no expoente, quer dizer que o expoente é 1. Se o expoente é 1, então é a equação de primeiro grau. Se a gente tivesse aqui, no caso, o expoente de maior grau fosse o 2, seria uma equação de segundo grau. Então, para a gente identificar de que tipo de equação estamos falando, sempre vai ter relação com o grau do maior expoente. Nesse caso, o maior expoente aqui é uma equação de primeiro grau. Aí, lembrando que o A e o B é o que a gente chama de coeficiente, o X é a incógnita. Lembrando que no caso do A, o coeficiente ele sempre tem que ser diferente de zero. Porque se ele é igual a zero, ficaria A vezes zero, e a gente sabe que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Ou seja, sumiria essa parte aqui, ó, desse termo. Se sumir essa parte, a gente deixa de ter uma equação de primeiro grau, porque vai sumir com a incógnita, tá? Então, por isso que o coeficiente A, que é o que acompanha a incógnita x, ele sempre tem que ser diferente de zero. E daí, esse aqui é o conceito de equação. O conceito de equação, a gente tem que lembrar, então, que é uma igualdade, tem dois membros e tem uma incógnita, tá? E ela vai ter essa carinha aqui, ax mais b igual a zero, com a e b sendo os coeficientes e o x a incógnita. Lembrando que o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Então, aqui são exemplos de equações de primeiro grau. Se no lugar da igualdade a gente tivesse sinal de maior ou menor, seria uma desigualdade, e daí não seria mais uma equação, e sim uma inequação, tá? Para a resolução de uma equação, a gente tem, isso aqui só para a gente relembrar, né? A gente tem alguns princípios, que é o princípio de equivalência, que é quando a gente pode fazer operações nos ambos os membros da igualdade. Se eu somo um num membro, eu tenho que somar um no outro membro. Se eu faço as mesmas operações em ambos os lados, né, ambos os membros dessa equação, a gente consegue manter essa igualdade, né? Então não vai alterar nadinha. É o que geralmente a gente fala assim, ó. Por exemplo, eu tenho essa equação, 4x mais 3 igual a 11. Se eu quero achar o valor do x, que é a minha incógnita, eu quero isolar esse valor. Para isolar, a gente vai tirar todos os elementos, os coeficientes que estão próximos do x, no mesmo membro, né? Aí a gente fala o seguinte, se aqui o mais 3 eu vou passar para o outro lado da igualdade, a gente vai inverter o sinal, vai menos 3. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo?
é subtraindo 3 em ambos os membros, da forma que está aqui, ó. Então, para eu tirar esse mais 3 aqui, eu vou subtrair 3 desse lado e subtrair 3 do outro lado, porque se eu faço a mesma operação em ambos os membros, a gente mantém a igualdade, tá? Só porque aí, para facilitar, né, um macetezinho que a gente utiliza é fazer o seguinte: se está mais, passa menos, se está menos, passa mais. Se está multiplicando, vai passar dividindo, se está dividindo, vai passar multiplicando, tá? Mas a gente faz isso para facilitar a compreensão, mas a gente tem que saber que por trás disso, na verdade, a gente está fazendo a mesma operação em ambos os membros da equação para que consigamos manter a igualdade, tá? Mas isso aqui é mesmo só para revisar, eu acredito que todos vocês não tenham dificuldades, né? Porque a gente já vinha desenvolvendo isso aí também desde o fundamental. Mas se tiver dúvida em relação a esse princípio aqui, é só informar ou aqui nesse momento ou depois em atendimento individual também, tá? Aí uma coisa que eu quero frisar para vocês em relação ao conteúdo, que inclusive está lá na nota de aula, é se atentar para, no caso de resolução de problemas, saber dessa linguagem matemática aqui, pessoal. Se eu falo um número e não sei que número é esse, eu posso representar esse número pela incógnita, que no caso eu estou chamando de x. Mas lembrando que vocês podem dar essa representação por Y, por Z, por A, por B, qualquer letra, tá, pessoal? Nem sempre tem que ser o X. A gente tem que saber que esse X, o A, o Z, qualquer letra que eu utilizar, ele está fazendo o papel da incógnita, que é um valor que eu desconheço, tá? Então, se num problema aparece um número, e eu não sei que número que é, eu vou ter que utilizar a dinâmica de dar um valor, uma incógnita, para identificar esse número. Se eu falo assim, ó, sucessivo de um número. Sucessivo de um número é o que vem depois. Então, é o número mais 1, tá? O dobro de um número é 2 vezes esse número. Então, eu represento desta forma aqui. O triplo, o quadruplo, a metade. Então, todas essas linguagens que a gente fala na língua portuguesa, a gente pode transcorrê-las para a linguagem matemática, transformá-las na linguagem matemática, utilizando esses símbolos aqui. E é importante a gente ter bem clara essa transformação e utilizar a linguagem matemática, porque para resolver problemas sobre equação de primeiro grau, a gente precisa de ter essa linguagem aqui, ó, bem clara na nossa cabeça. Porque senão, quando eu leio esses problemas aqui, eu não consigo tirar eles da linguagem, da língua natural, para colocar eles na linguagem matemática, tá, pessoal? Então, por isso, da importância de vocês sempre conseguirem fazer essa transformação aqui da linguagem para conseguir resolver um problema, tá? Então, só para a gente verificar se todo mundo está entendendo isso aí. Vamos olhar aqui para esse problema número 1. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Como que eu transformo essa linguagem na linguagem matemática para poder resolver esse problema? Alguém? 2x mais 5. 2x mais 5 é igual a 91. Isso. O dobro de um número, eu não sei que número que é, tá chamando de x. Se é o dobro, é 2. Então, 2x somado. Então, mais 5. Então, vai ficar 2x mais 5 igual a 91. Isso aí. 6. Vamos pegar mais esse exemplo. Num estacionamento há carros e motos. Totalizam 85 veículos. O número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Como que a gente poderia montar esse probleminha? 30 segundinhos para vocês pensarem. 4x mais x é igual a 85. Ó. Então, 4x, porque vocês estão colocando aqui, o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos, né? Então, 4, e considerando x aqui com a incógnita, o valor desconhecido, né? Só mais um exemplo aqui para a gente fechar.
A metade, o número 17, a metade do número de figurinhas de um envelope, mais a terça parte do número dessas figurinhas dá 60. Qual é esse número? Qual que é o valor que eu desconheço aqui, pessoal? Número de figurinhas. A gente pode representar, por exemplo, por Z. Se o número de figurinhas é Z, como que ficaria essa equação? Coloquei x dividido por 2 mais x dividido por 3 é igual a 60. Isso, a metade do número de figurinhas, então, metade é o valor da incógnita dividido por 2. Mais, então, o sinal de mais, a terça parte, então, é o valor dividido por 3, que ficaria x sobre 3, no caso aí do exemplo dado, né? Dá 60, ou seja, é igual a 60. Isso mesmo. Bem tranquilo aqui, né, pessoal? Mais uma revisão mesmo. Eu só queria verificar se vocês conseguiram e não tiveram nenhum problema em relação às atividades propostas lá nessa nota de aula, tá?